Meu nome é Jorge Luiz Silva de Oliveira. Nasci no dia 28 de outubro de 49. Sou filho de Nelson Silva de Oliveira, mais conhecido como Neném Caiolim, que foi jogador do Operário, do Flamengo, e jogou nas regiões aí em vários times, como Tupinambás, até lá no Campeonato Mineiro disputou no Valério Doce, lá de Itabira. Minha história no futebol, que é aqui que eu comecei, eu sou natural de Cataguases, eu comecei no Operário, com o Valdemar Negão, no Infanto Juvenil do Valdemar. E depois passei para o São Emílio, Juvenil do São Emílio, joguei uns tempos lá, e passei depois para o Flamenguinho, com Coramba e o Zé Otílio, onde eu comecei a minha carreira mesmo. E depois passei por aspirante, do aspirante cheguei ao profissional, ao time titular do Flamengo em 67. Joguei no time titular. Joguei com o Haroldo. Comecei cedo, então eu comecei com o Haroldo. Eu joguei com Ari Ramalho, Fafá, Dinim, Carlos, Mirim. Esse foi o início que eu comecei jogando. Depois fui para o Exército, fiquei 3 anos no Exército. E foi nesse período que eu estava no Exército que o Central foi fundado pela minha família e o do Mariano, junto com os vizinhos, que foi o João Fajardo e uns outros vizinhos lá. Sorriso também, eu peguei o Sorriso, o meu irmão mais velho, Vanderlan, jogou no Flamengo de ponta esquerda há muitos anos. E o Sorriso era mais a parte do meu irmão. Mas eu peguei o Sorriso, eu vi ele jogar, mas eu não joguei com ele. Mas era um grande jogador também, bom de bola. Ele, o irmão dele, o Teia, tudo jogava futebol. Em 69, o Central foi fundado pelo meu irmão, que foi até tesoureiro do Central, e com a família dos Mariano, que era o Reinaldo, e os vizinhos que tinha lá, o Soldaí, o João Fajardo. Até o primeiro treinador foi o Massa Branca. E nesse período até eu estava em Belo Horizonte, que eu estava servindo o Exército. Servi o Exército 3 anos. Só voltei em 71. Aí em 71 nós começamos a acompanhar mesmo o Central. Apesar de eu estar no Flamengo, eu jogava no Central em algumas partidas. Não jogava todas não, mas jogava. E inclusive em 73 eu saí do Flamengo, aí eu fiquei só jogando no Central. Onde o Central em 73 foi campeão suburbano. Que antes já tinha sido vice-campeão 2 vezes. Em 69 e parece que foi 70, ele foi vice-campeão também. Então, Sorriso, aqui eu estou com o meu livro, né? O Menino do Lago do Rosário, onde eu estou narrando os meus dias da minha infância no Lago do Rosário, onde eu vivi 28 anos. E na página 73, 74, 75 e 76, eu falo do Central, do time do Central. Eu tenho uma foto aqui, eu queria que você falasse a respeito dessa foto, dos jogadores que estão nela, que você jogou, que você está aqui na ponta esquerda, o Teia, né, seu irmão e tal. Tenho. Eu queria que você falasse a respeito dessa foto aqui.
Bom, o primeiro aqui em pé aqui é o Osten Ribeiro. Ele é o torcedor número 1 do Central. Temos o Roberto Paixão, que era diretor, o Almir, conhecido como Almir Licati, o Paulinho, que é Ribeiro, que ele é filho do Osten. Temos o Elci, que trabalhou na farmácia do Sojaci. Rui também era funcionário da farmácia. Temos o Pedro Graciolio, que é lá do Lago do Rosário. O Sebastião Carneirim. O Soldair, que é um dos fundadores e diretor do Central. Temos o Altamiro, que era o diretor e presidente do Suburbano. E embaixo tem o Tei, que é meu irmão. Guari, que foi até policial, né, em Cataguases. E tem o William, o Chico Laurinho, o Reinaldo e eu, aqui na ponta esquerda. Nós fomos campeão em 1973, em cima do Santa Cara. Inclusive, a decisão nós ganhamos de 5-4. Estava perdendo de 4-1 no primeiro tempo. E conseguimos virar o jogo para 5-4. E depois do 73, eu joguei no Central até 76. Em 76 saí e fui para o Flamenguinho. Em 76 o Flamengo foi campeão da cidade, em cima do Manufatura. Fiquei lá até 77, que me deu um problema no coração e eu tive que praticamente parar a minha carreira de jogador. Joguei, voltei para o Central e joguei, ainda fomos vice-campeão 2 vezes, em 76, 77, 78, nós somos vice-campeão. Uma disputando com Vila Reis e a outra disputando com o associado do Leonardo. Aí depois, em 78, 79, o Central acabou. Encerrou a sua fase. E eu continuei jogando minhas peladas em time de veterano, porque eu já não tinha condições físicas mais para jogar mais, disputar algumas partidas a mais. Aí fiquei só no veterano. Meu irmão é um jogador, quer dizer, além de jogador, ele é aquele irmão amigo, né, que sempre apoiava nas horas mais difíceis, né, e que na época que ele jogava bola, ele teve no Exército, em Belo Horizonte, que por muitas vezes ele vinha ao final de semana, quando tinha folga, para jogar no time do Flamengo de Cataguases, entendeu? No meio de campo, até meio de centroavante. E a trajetória dele também foi boa, entendeu? E até ele parar, resolver que não chegou a época dele de parar o futebol.
Bom, eu tive 2 partidas que eu lembro assim que eu atuei bem mesmo. Uma foi em 69, que eu estava até no exército ainda, aí o Flamenguinho me chamou para disputar o campeonato da cidade. Aí eu joguei contra o Cataguases e nós ganhamos o jogo de 3-0. O Cataguases tinha um timão, um time muito bom. Tinha o Jorge Coleiro, o Itaci, Raul, o Rosene, o Cabeleira, e nós ganhamos desde 3-0. Essa foi uma das melhores partidas que eu fiz, jogando inclusive pelo Flamenguinho. Isso foi em 69. E a outra que eu fiz, que eu me lembro que eu joguei bem, foi foi pro Central, foi em 73, em que nós ganhamos do Santa Clara, que era o Paraíso, o nome dele era Paraíso, e nós estávamos perdendo de 4-1 e conseguimos virar o jogo para 5-4. Inclusive eu fiz o último gol, o 5º gol. Essas foram as melhores partidas que eu lembro. Inclusive no Paraíso tinha vários jogadores muito bons lá, inclusive o Antônio Bonato. É que não só jogava bem, como tinha um chute muito forte. E tem outros jogadores lá bons também, que eu não estou lembrando o nome deles. E o pior jogo? O pior jogo para mim foi treino, né? Foi no Flamenguinho, em que eu quebrei um tornozelo direito, que me atrapalhou, inclusive, a minha carreira. E o outro treino também que eu quebrei o tornozelo esquerdo. Inclusive foi com um goleiro que me quebrou o tornozelo. Eu tive os 2 tornozelos quebrados. Bom, eu vi vários jogadores em Cataguases, bom, muito bom. Vou citar alguns aqui. O Plácido, que jogou no Manufator, jogou no Operário. O Rosene, que foi um dos melhores. Amarílio, que jogou no Flamenguinho, que jogou nos times da Redondeza. O Ari Ramalho. O Dinheiro. Dezinho. E nós temos também a minha referência, que eu me lembro, que me chamou mais a atenção, foi Itaci, pela classe dele jogando bola. Que eu considero um dos melhores que eu vi jogar. E até me inspirou para depois eu jogar na posição dele, que era de volante.